Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Uma pesquisa de doutorado da historiadora Ethel Mizrahi Cooper-Smith pode ajudar a compreender melhor o período mais dramático da história moderna da humanidade. Entre 1933 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, o regime nazista promoveu a morte de cerca de 6 milhões de judeus. Outros milhares foram mortos também entre os ciganos, deficientes, comunistas, testemunhas de Jeová e homossexuais. A pesquisadora Ethel Mizrahi, que tem origem judaica, analisou na UFMG durante 3 anos relatos de sobreviventes. Ela avisa: houve resistência. A gente não pode generalizar que a população assistiu passivamente. Eles estavam sofrendo também com cartões de racionamento, liberdades cerceadas. No caso dos poloneses, eles foram primeiro invadidos pela União Soviética, sofreram uma certa violência. Então havia esse medo, esse terror generalizado. Várias pessoas que auxiliaram escondendo, dando alimentação, inclusive brasileiros, o João Guimarães Rosa, a esposa dele, Araci, e vários outros. Tem vários diplomatas brasileiros também, enfim. Diante de uma situação de terror, tudo pode acontecer. Se a gente pensar no Brasil na época da ditadura, acredito que aconteceu mesmo. Mas, doutora, por que os nazistas decidiram perseguir os judeus? Essa categoria de inimigo, ela já estava fixada na mentalidade europeia. Quase 2000 anos de perseguição na Europa, ficava mais fácil você reforçar isso. Eram colocadas pelo sistema totalitário e que generalizava para despersonalizar e tornar mais fácil levar essas pessoas, ou mandar essas pessoas para um campo de concentração. Segundo o Memorial do Holocausto, um museu que fica em Washington, nos Estados Unidos, somente em Auschwitz, um complexo de 3 campos de concentração e 39 subcampos, no mínimo 1 milhão de judeus foram exterminados. Mas eles não se comportaram tão passivamente como ainda se acredita. Há relatos de revolta e heroísmo sem armas, como conta a pesquisadora Ethel Mizrahi. Diante desse terror, depois da Segunda Guerra Mundial, os filósofos pensaram que não poderia haver poesia depois de Auschwitz. Mas o mundo foi adiante, né? A Europa se reconstruiu. Então, apesar do trauma, há a possibilidade de você seguir adiante e construir alguma coisa diferente. Não só pensando em termos dos judeus que morreram, mas das populações ainda que passam por isso atualmente, na África, na Bósnia. Então, situações que continuam possíveis, mas que podem ser mudadas com uma mudança de mentalidade. O que caracteriza a riqueza da humanidade? A diversidade. Então, por que você tem direito de viver e o outro não tem? Porque ele é muçulmano, ele é judeu, ele é cigano, ele é homossexual. Então, o mundo caminha para essa mudança de mentalidade, do aprender a viver com o outro e de reconhecer essa riqueza. O que faz sentido? O que é importante na vida? Tudo é possível. Depende do que as pessoas decidirem construir, dos valores que elas vão abraçar e defender. Hoje em dia é feito de escolhas. Você ouviu Ondas da Ciência da FAPEMIG. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos.